Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é um momento muito especial porque eu vou te falar exatamente o que influencia as tuas decisões. Talvez você esteja num tempo de fazer mudanças, todas as vezes que a gente vai mudar, a gente precisa decidir, porque as decisões vão exatamente influenciar e determinar o nosso futuro. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu peço que você já se inscreva no canal, compartilhe, já fala aqui, mudança nos comentários. E vamos para a mensagem. Já fez tudo isso? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Aplicou em todas? Então vamos lá. Primeiro que eu preciso que você saiba é que a gente tem 3 tempos. O tempo passado, presente e o futuro. E de todos esses tempos que nós temos, o mais importante é o presente. Por quê? Porque é onde eu entro em ação. Eu tenho uma atitude, eu tenho uma decisão. A neurociência, inclusive, ela diz que o nosso tempo presente ele representa 3 segundos. Super pouco, né? Aí você pode dizer assim, meu Deus, 3 segundos, como é que dizem que o tempo presente é o mais importante se é só 3 segundos? Depois de 3 segundos vira passado, lembrança. E é muito importante que você saiba disso. Por quê? Porque nosso passado, as lembranças, vão influenciar 80% das nossas decisões. E o nosso cérebro, exatamente, ele se utiliza das nossas lembranças do passado, daquilo que se associa com o que aconteceu no nosso passado para que a gente possa decidir hoje no presente. E lógico, com nossa projeção, nossa visão de futuro. Então, depois de 3 segundos, vira lembrança. E daí você vai ter uma informação importante. Então, todas as vezes que você fica no tempo presente, você tem uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer, de avançar, uma oportunidade de mudar. E a oportunidade, na verdade, como a gente vê 3 segundos, ela é muito volátil. Então, o presente que é nos oferecido, que é presente, que, por exemplo, eu te ofereço uma oportunidade de sair do país, ou de emprego, ou de promoção, ou de uma sociedade. Se você não responde, você perde a oportunidade. Então, eu não estou dizendo que você tem que ser precipitado, só tenho que dizer que no momento presente você tem que ser assertivo e você precisa exatamente estar no time correto. Porque se você não estiver no time correto, você não tiver precisão, assertividade, você acaba perdendo a oportunidade. Então, a sua ação é dar uma resposta positiva ou negativa. Mas geralmente o que você faz? Você diz assim, eu vou pensar, e daí você fica pensando, fica com dúvida, fica com medo. E daí quando você vê, passou a oportunidade e você perdeu o time. Então é importante que você, nesse momento presente, você já tem inclusive direcionamento do que você quer, da sua missão. Não para você ir para a melhor proposta, mas para ir para o teu propósito realmente. E a gente, para decidir, a gente usa mais o nosso que é nosso coeficiente emocional. Então, a gente decide 80% das vezes com as nossas emoções. Você compra pelas emoções. Então, as emoções, elas acabam definindo realmente a nossa vida. A gente justifica pela razão, mas a gente compra, a gente age, a gente decide pelas emoções. Então, você pode depois, que já decidiu, justificar pelo racional, mas você faz o que faz pelo emocional. E é interessante você perceber que quanto melhor tiver teu coeficiente emocional, melhor vão ser as tuas decisões, escolhas e resultados. E as nossas emoções, elas foram construídas ao longo da nossa vida, pelas lembranças que a gente carrega. E essas lembranças, elas podem ser boas, elas podem ser ruins. Se elas são boas, elas provocam esperança. Se elas são ruins, elas provocam dor. E a tua lembrança do passado, que causa dor, vai fazer exatamente você decidir com base na dor e não com base na esperança. E essa dor do passado acaba fazendo com que você faça mais escolhas no presente. Então, tudo que você vive hoje, absolutamente tudo, é explicado com base no que você já viveu, com base no que você projeta viver. Então, o futuro vai ser projeções e o passado é lembrança. Essa lembrança, ela pode ser de uma realidade, realmente que aconteceu, você pode ressignificar trazendo uma ficção, porque o cérebro ele não consegue distinguir, né, o que é realidade, o que é fantasia, a não ser que ele conheça a verdade. Então, quando você olha para o futuro e você faz projeções, isso é uma ilusão. Muitas coisas das quais você projeta, você ainda não tem. Mas o cérebro ele não discerne. E qual a importância disso? É que vai te ajudar, o cérebro seu vai ser ajudado a fazer escolhas com base naquilo que você quer. Então,
Quanto mais visualização você fizer, mais projeções, você está ajudando o seu cérebro a decidir com base no seu sonho. Porque senão o cérebro ele tende a decidir com base no medo, com base no evento de dor. E daí você acaba não tendo uma boa decisão. Então, no presente, que é o momento que nós decidimos, que são as oportunidades, você sempre tem que lembrar do timing, né, certo e da assertividade, porque senão você vai tender a querer correr muito e daí tentar compensar toda a tua vida pela velocidade e às vezes por muito esforço, e daí fica pesado, fica cansativo, e daí você diz, nossa, tá muito pesado, mas é por causa disso. É porque você tá trabalhando muito com o peso, com a velocidade. Então é muito importante que você tenha discernimento das escolhas que você quer ter hoje, para onde você está querendo ir. E convicção. Quando você tem convicção, as coisas ficam mais leves. Então, tudo que acontece hoje na sua vida tem uma explicação, com base no que você viveu ou que você deseja viver. Então, a tua profissão, os teus relacionamentos, enfim, tudo que você vive tem uma fundamentação. Só que é importante você entender que os eventos de dor, eles tendem a anular, a cancelar o sentido que você dá para a vida. Então, todas as vezes que você se apega na dor, você perde o sentido para o teu futuro, da tua projeção de futuro. Você começa a ficar uma pessoa mais fria, mais com dificuldade para sonhar, porque para a gente realizar nossos sonhos, a gente tem que, na realidade, sonhar como criança e executar como adulto. E tem gente que acaba carregando muito peso porque fica numa fase durante muito tempo. Já era para ter passado para outra fase e fica na mesma fase. Então, por exemplo, eu fiz concurso público e eu lembro que eu ainda era novinha, eu tinha acabado de me formar, eu tinha por volta de 23, fazendo 24 aninhos, e logo que eu saí da faculdade, eu prestei concurso para magistratura 6 meses depois, eu reprovei e depois eu fui fazer de cartório. E eu lembro que eu estava 6 meses saindo da faculdade, mas eu já me achava velha, eu já achava que eu não ia conseguir, porque eu não tinha passado naquele. Aí você diz, mas como assim? Por quê? Porque embora eu tivesse 6 meses de formada, eu estava estudando praticamente desde o dia que eu entrei na faculdade. Então eu estava na mesma fase, estudando. Então, às vezes, quando a gente está numa mesma fase, por mais que para as outras pessoas pareça ser cedo demais, para a gente já está tarde demais. Por isso que é importante a gente ter todo esse discernimento e fazer os ritos de passagem, porque às vezes a gente não faz os ritos de passagem na nossa vida e a gente fica vinculado numa fase só. Então, por isso que existe, por exemplo, casamento, é um rito de passagem, entregar o canudo ali na faculdade, o pai quando entrega a filha no casamento, enfim, tantos outros ritos. Então, é muito importante que você faça isso, tenha esse rito, celebre quando conquista algo, porque senão você pode tender a se auto-sabotar. Por quê? Porque as suas decisões são geradas basicamente 80% pelo seu passado e o processo de autossabotagem acontece quando, por exemplo, você tem muita dor, aí você começa a sentir uma mágoa, um ressentimento, aquela mágoa, aquele ressentimento gera exatamente um rancor que depois gera um processo de vitimização, aí você se considera não merecedor e daí você faz autossabotagem. E tudo isso é muito perigoso. Por quê? Porque quando você se autossabota, você, mesmo que tenha a oportunidade de conhecer uma pessoa legal ou de estar num emprego bacana, você vai fazer alguma coisa para que aquilo não aconteça. Então é interessante você saber disso tudo. E, inclusive, que a tua felicidade ela tem que existir na fase atual, independente das circunstâncias que você vive. Por quê? Porque o que te habilita a ir para a próxima fase é você ser sua melhor versão nessa fase, de acordo com os recursos que você tem. Então, se você quer ir para uma casa nova, você só vai conseguir ir para essa casa nova quando você abençoar a casa que você está hoje. Então, é abençoando aquilo que a gente tem na fase atual que a gente se coloca na legitimidade para ir para a fase seguinte. Por quê? Porque eu só posso ir para a fase seguinte quando eu sou legítimo na fase passada. Eu passei por aquela fase.
E muitas das pessoas, elas ficam amarradas, por quê? Porque elas fogem. Por exemplo, tem gente que sai daqui do Brasil e vai para os Estados Unidos em fuga, ou sai do emprego para outro em fuga. Todas as vezes que eu fujo, eu estou emocionalmente vinculado à fase anterior. Eu preciso resolver a fase anterior, não fugir. Eu preciso confrontar, eu preciso reconciliar, eu preciso ressignificar. Aí sim, eu me habilito e me torno próspero, pronto, ou integrado para viver a fase que eu quero viver, que é a próxima fase. Então, eu tenho certeza que ajudou muito esse vídeo de hoje para as tuas decisões, as tuas escolhas. Eu desejo que você, assim como eu, possa perceber a importância de você olhar para tudo isso. Inclusive, hoje, pega um papel, faz uma semana dessa ferramenta. Escreve tudo que mais vem na sua cabeça, nos seus pensamentos. Aí você escreve. Depois de uma semana, você vai entender exatamente qual é a crença que mais tem te limitado, quais são os pensamentos que mais navegam na tua cabeça, porque é aí que você precisa trabalhar, é nesse evento que a gente precisa focar. Combinado? Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Andresa Carício, já se inscreve no canal, tem uma setinha, já coloca, já segue, já compartilha, já coloca todos e escreve embaixo assim, mudanças. Tenho certeza que depois desse vídeo, muitas mudanças vão acontecer, porque o que não acontece é por falta de conhecimento. Mas depois que a gente conhece, depois que a gente faz o que precisa fazer, as mudanças começam a acontecer. Combinado? Um beijo!